Atenção, o evento já vai começar. Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema da palestra de hoje é Inteligência Artificial na Prática. Como a nova revolução tecnológica está impulsionando negócios e construindo um futuro sustentável. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o Leandro Corso, que é professor e pesquisador da UX e CEO da Orion. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. E o projeto Degustar de hoje é com a Cervejaria Imaculada. Fundada em 2012, a cervejaria está entre as pioneiras no mercado artesanal de Caxias do Sul, com produção dedicada à qualidade e inovação. Já conquistou diversas premiações nacionais e internacionais. Seu portfólio reúne estilos clássicos e autorais, valorizando ingredientes locais. Reconhecida pela consistência e sabor, a Imaculada é referência no cenário cervejeiro brasileiro. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso palestrante do dia de hoje, professor Leandro Corso. Obrigado por ter escolhido estar aqui conosco. Sempre é muito bom quando nós recebemos aqui uma prata da casa, uma personalidade caxiense. Representando o prefeito de Caxias do Sul, secretária Grégora, bem-vinda. Vereador Iago Morante, representando a Câmara de Vereadores. Ex-presidentes aqui da casa, da SIC. A imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que também escolheu estar conosco nesse final de manhã do dia de hoje. É sempre uma satisfação podermos abrir esse espaço de diálogo, de reflexão, especialmente quando o tema se conecta diretamente com as inquietações e aspirações de todos nós. Hoje nós recebemos o professor e pesquisador aqui da nossa UX, Leandro Corso, para nos conduzir por um assunto que não está mais restrito aos laboratórios ou às grandes multinacionais de tecnologia. É a inteligência artificial na prática, no cotidiano de cada um de nós. O professor Corso vem justamente provocar reflexões sobre como esta nova tecnologia está impulsionando os nossos negócios, redefinindo funções e, sobretudo, exigindo de nós, empresários, gestores e lideranças, um olhar cada vez mais atento para a influência do algoritmo no nosso dia a dia humano. Nós não podemos falar de futuro competitivo sem falarmos em tecnologia.
Mas também nós não podemos falar de tecnologia sem refletirmos sobre ética, sobre propósito e sobre impacto social. É exatamente esta fronteira que começa a se comunicar de forma muito clara com o SIC Connection, que realizaremos na semana que vem, nos dias 25 e 26 de junho, neste evento, e com grandes nomes, nós vamos aprofundar o debate sobre como as organizações podem equilibrar a inovação gerada pela inteligência artificial com o humano e com os valores que devem nortear a liderança do amanhã. Para quem ainda não garantiu o seu acesso ao SIC Connection, restam ainda poucos passaportes disponíveis lá no nosso site oficial do evento, sicconnection.com.br. Gostaria de destacar também um motivo especial para esta RA. Hoje, nós contamos com a presença dos estudantes que participam do programa Mini Empresa 2025, uma iniciativa que muito nos orgulha por manter viva entre nossos jovens a certeza de que o trabalho é, de fato, o maior transformador da nossa sociedade. Nossos estudantes estão hoje aqui na nossa RA, apresentando a criatividade dos seus produtos, como fizeram na feira no Shopping Village neste final de semana. Nós acreditamos que é plantando esse espírito empreendedor desde cedo que garantiremos uma sociedade forte e preparada para os desafios que a inteligência artificial e tantas outras mudanças ainda trarão no nosso dia a dia. E além de saudar os estudantes e as suas escolas, nós também queremos cumprimentar o nosso coordenador da SIC Jovem, o Arthur Martinelli, e a todos os demais membros da SIC Jovem que lidera esse importante programa de educação de jovens para toda a nossa região. Parabéns para a nossa SIC Jovem. E já que falamos em desafios, não podemos deixar de reiterar aqui a nossa posição quanto às políticas de aumento de impostos do governo federal. Na semana passada, nós manifestamos publicamente nossa preocupação com a majoração do IOF. Infelizmente, o que vimos na sequência foi a troca do IOF por outras cobranças de igual ou maior sanha arrecadatória. O peso segue o mesmo ou até maior, comprometendo agora o agronegócio, que é o motor da nossa economia, e onerando os setores vitais, como o da construção civil e o financiamento da casa própria. Precisamos insistir. O caminho do desenvolvimento não passa por mais impostos, mas por mais eficiência na gestão dos recursos públicos. E para concluir, meus caros, eu gostaria de convidar a todos para, através de uma salva de palmas, nós recebermos bem aqui as nossas 12 candidatas dispostas a representar a nossa cidade, a nossa Festa da Uva, que estão aqui hoje acompanhadas do nosso presidente Bertotto, de toda a comissão, de toda a parte da comissão social, Paula, eu vejo aqui, vejo outros. Sejam bem-vindas, contem com o apoio da SIC, e nós todos aqui, empresários, desejamos que vocês bem representem não só a Festa da Uva, mas possam levar o nome de Caxias do Sul além fronteiras. Esse é o grande propósito da festa. Obrigado, Bertotto, pela disponibilidade de graciosamente liderar esse processo todo. A Festa da Uva é mais uma das nossas tantas marcas de Caxias do Sul. Parabéns! Senhoras e senhores, o programa Mini Empresa está na sua 27ª edição e é uma realização da Diretoria de Jovens Empresários da SIC Caxias em parceria com a Junior Achievement do Rio Grande do Sul.
O programa tem como objetivo despertar o empreendedorismo entre os jovens estudantes do 2º ano do ensino médio. Durante o semestre, eles vivenciam a experiência de criar uma mini empresa, passam pelo processo de idealização até a produção e a comercialização de seus produtos, desenvolvendo assim as habilidades necessárias para empreender e se destacar no mercado de trabalho. Este ano, temos 21 mini empresas participando do programa, e elas estão divididas nas escolas de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e São Marcos. E para conhecer mais sobre as mini empresas de Caxias do Sul, pedimos aos alunos que fiquem de pé para uma salva de palmas. Nos dias 25 e 26 de junho, das 14 às 18 horas, o UX Teatro será palco da 2ª edição do SIC Connection, com o tema O Equilíbrio entre o Humano e o Algoritmo. Serão 2 dias de conteúdo, networking e inspiração, conectando tecnologia e sensibilidade humana dos negócios. O evento está chegando. Garanta seu passaporte e participe do grande evento de gestão promovido pela SIC Caxias. Confiram o vídeo. SIC Connection 2025. O equilíbrio entre o humano e o algoritmo sobe ao palco nos dias 25 e 26 de junho em Caxias. Mauro Luiz Correia, da Mitsubishi e Suzuki. Sandro Magaldi, escritor. Cristiano Cruel, da Startse. Fernando Honorato, do Bradesco. Patrícia Ascioli, da Scania. Eduardo Almeida, mentor e palestrante. Silvio Bugelli, palestrante e conferencista. Alessandra Gonzaga, mentora e facilitadora. Elisa Zingano, da Realis. Pessoas conscientes, negócios humanizados. Lala de Henselin, consultora. Garanta já o seu passaporte para o grande evento de gestão. Patrocínio Colab, Círculo Saúde. Marco Polo. Sicredi Pioneira. Patrocínio Ouro, Randon Core. Patrocínio Prata, Caminhos da Serra Gaúcha. Grupo Andreassa, Cimex e Tramontina. Apoio Mídia Partner, Grupo RBS. Realização SIC Caxias. E hoje sortearemos o último passaporte entre os presentes nesta RA. Se o sorteado não estiver, faremos um novo sorteio. Eduardo Gabriel Mendes dos Santos. Se encontra? Sim, por favor, venha ao palco, então, retirar teu passaporte, juntamente com o nosso presidente Celestino Louro. Parabéns. Convidamos vocês que ainda não participaram da votação do Troféu Ítalo, então, associadas, participem da votação do 16º Troféu Ítalo Victor Bersani, indicando empresas associadas que se destacam na categoria Indústria, Comércio, Serviços e Menção Honrosa. As votações se encerram hoje, às 23 horas e 59 segundos. A SIC Caxias convida você a fazer parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema de Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como uma homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana que ajudou a moldar a identidade da nossa cidade e do nosso estado. Peço a atenção de todos para que confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br
e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. E as perguntas, então, teremos o painel no final da apresentação. Você pode enviar a sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code, está disponível nos telões e em sua mesa. E para falar mais sobre inteligência artificial, com foco em sua aplicação concreta nas empresas e indústrias, tendências emergentes e oportunidades para a comunidade empresarial se posicionar de forma competitiva nesse novo contexto, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Leandro Corso. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de todos. Fico muito grato em ver várias pessoas conhecidas aqui. Espero que vocês tenham um excelente almoço aí, que saiam muito contentes. Durante esse período, eu quero então falar um pouquinho do que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial. Com certeza não é nenhuma novidade, muitos dos pontos que eu vou mostrar para vocês aqui, mas vou tentar trazer um pouquinho dos casos de aplicação que nós temos desenvolvido, especialmente aqui na nossa região. Só vou comentar rapidamente da minha formação, em função até de uma reunião que nós tivemos prévia, que a minha origem ela foi aqui na Universidade de Caxias do Sul. Minha formação inicial foi em engenharia mecânica. Naquele momento não tínhamos as alternativas de formação que a gente tem hoje, aqui de mestrado, doutorado. Tive que sair, inclusive, do Brasil para buscar algumas formações, mas voltei, e fui muito bem recebido aqui em Caxias. Então, é um slide mais de agradecimento, na verdade, ao UX, e a todas as pessoas que a gente pode ter de convivência aqui nesse momento. Pessoal, eu separei uma agenda aqui que vai tratar um pouquinho dos avanços que a gente tem da IA, de como é que a IA trabalha junto com negócios, principalmente para mostrar aquele laço que a gente está vendo hoje do hype, aquela alta expectativa da IA e o que se concretiza e como se concretiza. Então a gente tem esses passos. E o terceiro ponto é fazer um link daquilo que a gente tem hoje com a questão de ESG, questão climática, que é extremamente importante aqui para o nosso estado. Acho que todo mundo conhece essa ferramenta, ou já ouviu falar em algum momento, ou vai ouvir falar em breve, com certeza. Foi o que trouxe, na verdade, o nome inteligência artificial para a mão de muitos de nós aqui. Tem um prompt onde a gente faz uma pergunta, solicita algo, e esse modelo de inteligência artificial, ele entrega para a gente algo. Ótimo. Agora a gente tem uma ideia do geral do que a inteligência pode fazer. Por muito tempo foi muito difícil explicar um pouco da área de inteligência artificial. Quando a gente fala de modelos matemáticos e vai avançando um pouquinho, o pessoal acaba até acelera um pouco a conversa aí, mas hoje quando a gente fala que é inteligência artificial, com certeza tem um ganho. Então é isso que eu quero poder trazer para vocês aqui na nossa conversa. O fato é que se a gente se perguntar onde é que está a inteligência artificial, que a gente não vê ela, pessoal, ela está em todos os lugares que a gente olha. Nós estamos utilizando provavelmente a maioria desses aplicativos que estão aqui. E com certeza, se alguém me perguntar, mas como é que funciona, o que ela está fazendo? Eu tenho certeza que se vocês lembrarem um pouquinho da história, seja no Spotify, YouTube, Deezer, músicas que vocês gostam, você selecionava a música e a inteligência artificial trazia músicas daqueles mesmos artistas, mesmo gosto musical. Mas isso evoluiu. Hoje, o que acontece? As nossas informações todas estão online, estão sendo processadas. Então, o que acontece? Hoje, as músicas que o Leandro escolhe, ele entende o meu perfil, mas ele entende o perfil de todo mundo aqui. Então, por exemplo, quem tem um perfil parecido, ele não só sabe o meu, mas ele vai começar a oferecer músicas que outras pessoas gostam, que eu posso vir a gostar também. E isso tudo, pessoal, é muito grande em termos hoje de processamento de aplicações. E a gente está vendo apenas uma parte do que vem pela frente ainda. Mas todas essas ferramentas que vocês estão vendo aqui usam inteligência artificial. Um fato interessante também é que, apesar de a gente ter ouvido falar muito de inteligência artificial em função da IA generativa, o ChatGPT, não é de agora. A gente tem uma linha de tempo, se a gente for olhar os fatos históricos, começaram lá em 43, com os primeiros fundamentos.
O vídeo que vocês estão vendo aqui é de um fato que provavelmente aí, muitos aí da minha geração vão lembrar, né? Talvez os mais jovens aí não acabem não lembrando, né? Do Garry Kasparov, o russo que ganhava xadrez de todo mundo. Né? O que acontece? Ele foi disputar contra uma máquina. E vejam só, pela reação dele, o que aconteceu. Ele perdeu. E o que ele disse depois, pessoal, desse jogo? A máquina fez algo que ninguém nunca tinha feito. Ela bolou uma estratégia que ele não podia imaginar que aconteceria. E por isso, na opinião dele, a partida não teria valido. Né? Mas, obviamente, a jogada da máquina foi obedecendo às regras do xadrez. E aí já se mostrou um grande potencial da inteligência artificial. Sem contar que nesses últimos períodos que nós temos aqui, vou pegar de 2018 para cá, onde a gente vê a ascensão exponencial das ferramentas de inteligência artificial, a gente tem muitas das ferramentas que hoje estão na nossa mão, nos nossos celulares. Tá? Uma pergunta que eu recebo frequentemente, né? Tá, mas o que é inteligência artificial? É o celular? É o ChatGPT? O que é efetivamente? Eu vou pegar alguns conceitos para mostrar para vocês que eu vou tentar linkar depois com as aplicações práticas que a gente tem. Tá? Então eu vou tentar responder essa pergunta de um jeito bem simples. Primeiro quando a gente fala do que é inteligência artificial, embora tenha muitas alternativas aí para a resposta, e talvez a maioria estaria certa, a gente pode considerar que é a habilidade de pensar e aprender das máquinas. Certo? Então vamos assumir essa premissa, né, que é essa habilidade, e agora a gente vai entender um pouquinho como é que ela funciona mesmo, né, objetivando a nossa prática. Pessoal, todo mundo sabe que nós temos neurônios. Né? Então, o que aconteceu durante essa ideia, né, do neurônio biológico? Ele foi transformado num neurônio matemático, que é o primeiro caso que a gente está vendo aqui. Esse vídeo mostra para a gente, né, só uma ideia. Um neurônio artificial que foi transformado em matemática. E aí, turma, o que acontece? Esse neurônio ele ganhou habilidades de entender o que é uma entrada e uma saída de dados. E ali dentro tem a matemática que a gente precisa tanto da inteligência artificial. O fato o que a gente faz com isso? Bom, um neurônio pode ser transformado em milhares e milhares de neurônios acoplados. E aí a gente potencializa toda essa capacidade computacional, de entendimento, de matemática, de ter vários PhDs em várias áreas num aplicativo só, nesse formato. E o que está acontecendo hoje? Nós temos uma convergência de alguns fatores importantes. Hardware e software, a gente nunca teve à disposição como nós temos hoje. É relativamente barato, nós temos software e hardware avançados de inteligência artificial. Esse notebook que vocês estão vendo os slides sendo passados, ele mesmo é capaz de criar modelos de inteligência artificial, por exemplo, para veículos autônomos. O que basta é a gente ter o conhecimento associado a isso. Então, hardware e software estão à disposição e nós estamos vivendo uma era também bastante propícia, que é essa. Dados. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial não existe sem dados, né, ela é a maior riqueza que hoje nós encontramos em muitos locais de aplicação. Muitos dados que nunca foram aplicados, explorados, né, estão à disposição hoje de muitas empresas. A gente considera normalmente 3 pilares fundamentais para que a gente possa aplicar na prática. Né? A disponibilidade deles, a qualidade e a quantidade. Né? A gente sabe que esse é um degrau importante, não existe inteligência artificial sem dados, mas é também a primeira forma que a gente consegue já ver um ganho que ela pode gerar. Muitas vezes, nesse primeiro passo de estruturação dos dados, a gente já começa a tomar decisões que até então a gente não tinha racionalizado antes. Eu quis também trazer um vídeo para vocês, não sei se vocês conhecem essa empresa, a Boston Dynamics. Não é nossa patrocinadora ainda, né, presidente? Mas vamos esperar um pouquinho, né? Pessoal, essa empresa é uma empresa de robótica a nível mundial, onde ela trabalha com robôs industriais. Olhem, ano a ano, o que ela fez. Começou com aqueles robôs mais simples possíveis e foi avançando, desenvolvendo. Né? Eu trouxe exatamente isso porque eu vejo muita similaridade com a nossa região. A gente vai sempre de degrau a degrau, muitas vezes vencendo desafios logísticos. Né? A gente sabe que muitas vezes nós temos algumas questões logísticas a vencer, mas hoje essa empresa está no auge desse conhecimento, exatamente pela perseverança de aplicação, né? E hoje desenvolve modelos que a gente entende, né? Não só essa empresa, mas enfim, a gente pode colocar a Tesla, as empresas que envolvem ali os humanoides que a gente vai ver aí
no futuro, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante trazer para vocês. E uma outra questão também, né, eu quero mostrar alguns dados para vocês de algo, né, que muito sou questionado, né, o quanto que a inteligência artificial está mudando os rumos da nossa história, né? Bom, pessoal, o que a gente está vendo aqui de dados, de números, né? O primeiro quadro fala de investimentos em inteligência artificial. Percebam aquela curva vermelha. A segunda, o número de patentes desenvolvidas com tecnologia que envolve inteligência artificial. E o terceiro, publicações científicas. Nós estamos vendo algo diferente. Nós estamos vendo como se comporta uma tecnologia que é disruptiva. Isso não é comum. Muita gente comenta, é o mesmo princípio que a gente teve com a eletrificação, né, na criação da eletricidade, o que transformou indústrias, sim. Provavelmente é um impacto similar. Na eletrificação a gente consegue olhar de fora e ver o que aconteceu ao longo do tempo. Hoje, com a inteligência artificial, nós estamos exatamente passando nessa linha do tempo. A gente ainda não sabe onde vai, mas essas curvas que nós estamos vendo aqui, elas não tendem a diminuir. Tá? Então, essa geração de patentes, pesquisa e investimento de empresas com IA ainda não começou a mostrar nenhum platô, né, de acomodação dessas linhas. Outra questão que eu acho importante de mencionar para vocês, talvez vocês conheçam isso, muitos dos empresários aqui sim, mas quando a gente está competindo globalmente, é muito importante que a gente entenda qual que é a visão de negócios que está associado à IA. Então, eu trouxe um vídeo para vocês do Fórum Econômico Mundial de 2018. Né? Importante ressaltar que ele é de 2018, ele tem totalmente a ver com o que está acontecendo hoje em dia. Né? Num momento onde foi falado da seguinte forma: a gente tem que parar de querer correr mais que um carro quando se falava de inteligência artificial. Naquele momento não soou muito bem, né? E muitas questões foram abordadas ali depois desse vídeo. Né? E, claro, tem muitas outras questões dessa entrevista que a gente pode concordar ou não, mas não é o caso dessa entrevista em si, mas é o fato que o mundo dos negócios já começou a olhar o potencial que se tinha naquele momento. Depois da pandemia, né, muito aconteceu em termos de tecnologia e isso avançou. Associado a isso, a força robotizada que a gente tem hoje. Nunca tivemos tantos robôs como nós temos hoje, também em ascensão. Então, a associação de tecnologias com inteligência artificial está cada vez mais forte. Outra questão também que está na nossa mão, talvez vocês já tenham visto, modelos de agentes de inteligência artificial. Falávamos há pouco sobre avatares. Né? Aqui vocês estão vendo na tela, deixa eu até apontar aqui para ficar mais claro. Aqui é um agente de inteligência artificial trabalhando com 50 telas ao mesmo tempo. Nesse caso de rede social. Postando, lendo, colocando fotos, curtindo. Enfim, está trabalhando 50 telas ao mesmo tempo. O outro lado disso é que nós temos outras ferramentas como estão aqui ao lado. Opa, desculpem. Vou voltar um slide. Aqui. Desse lado aqui, pessoal. Só vou tentar rodar o vídeo aqui. Olhem só. Nós estamos puxando imagens. Né? Esse é um aplicativo free, criado por um grupo chamado DeepMind, aberto. Todos nós podemos ter acesso a essas informações, né, com adaptações que estão sendo feitas, com diagnósticos, seja de glaucoma, de câncer de pulmão, entre outros, modelos especialistas sendo criados para assessorar. Então, isso já é uma realidade. Isso já pode ser aplicado por nós, inclusive. Né? Outros fatos, né, que aconteceram faz 2 semanas, eu fiz questão de trazer para vocês, só para não deixar passar as principais inovações, né? Mesmo que a gente daqui a pouquinho vai fazer um link do hype com a parte prática, de 2 tecnologias que foram colocadas na nossa mão. A primeira delas é um avanço com relação aos óculos integrados com inteligência artificial. Então, nessa parte de cima aqui, vocês estão vendo uma pessoa que está usando um óculos e ela faz uma pergunta. Né? Ela tomou um café antes de entrar no palco e perguntou para o óculos: da onde é que veio aquele café? O óculos que viu, né, ou seja, pela câmera ele gravou a moça tomando o café, disse veio de tal local, né, pelo logo que eu estou reconhecendo na xícara. Né? Então é isso que a gente vai ver. Muitos de nós, pessoal, talvez daqui a 1 ano já estejamos utilizando esse óculos aí com esse acessório. Tá? E aqui embaixo, a questão de tradução em tempo real. Né? Aqui é uma tradução que está funcionando de inglês para o espanhol. Né? E nós já podemos utilizar isso também, né? Uma ferramenta disponível a todos aí. Tá? Talvez vocês já tenham visto isso. Eu não vou parar muito tempo aqui para não tomar o tempo de vocês com essas questões.
E também, né, pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial que gera vídeos, né, um prompt de uma frase, ele gerou esse vídeo que vocês estão vendo aqui. Conhecem esse local? Conhecem? A inteligência artificial gerou esse vídeo. Não tem nada real ali. Ela gerou tudo. Então chega a ser impressionante o que a gente vê pela frente. Importante que o pessoal está saindo bastante feliz aqui, né? Mas enfim, né? Só quis trazer isso para vocês porque já está na nossa mão. Um outro ponto que eu também recebo de pergunta é se as máquinas elas podem ter melhores habilidades que nós. E aqui vem um ponto muito importante, que elas têm um potencial enorme para isso. Então eu quero mostrar um vídeo para vocês de um instituto de pesquisa que mostra como a IA está sendo trabalhada exatamente nesse ponto. O que vocês vão ver aqui é um centro de pesquisa onde trabalham com veículos autônomos, e esse veículo que vocês verão aqui sendo colocados em condições extremas, ele recebeu as habilidades treinadas, né, aquelas habilidades de inteligência artificial, de pilotos que estacionam aqueles veículos no formato de drifting, né, que fazem aquelas voltas, malabarismos com os carros. Então isso está sendo colocado exatamente dentro desses veículos. Ó, o veículo vai ser do modo autônomo. Temporarily giving an ordinary driver Whenever you're ready. the drifting skills of an expert. John, reset. We're going to do this one more time. Pessoal, a ideia desse vídeo com o autônomo é porque ele exatamente foi treinado com habilidades de ótimos pilotos. E tem uma outra questão. Muitas vezes nem os ótimos pilotos conseguem sair de uma derrapagem. O que está sendo feito em laboratório? A inteligência artificial está sendo aprimorada. As equações que foram utilizadas com aquelas habilidades estão sendo melhoradas para que fique melhor, inclusive, do que os pilotos utilizaram. Isso já é uma realidade também, né? E dentro desses conceitos, pessoal, tem um outro que eu gostaria que vocês lembrassem também, que eu acho talvez um dos grandes potenciais que todos nós aqui temos de aplicação, né? A inteligência artificial, ela consegue avaliar grandes volumes de dados, né? Nós conseguimos olhar com certeza planilhas, tomar decisões, verificar maiores custos, né? E assim por diante. Mas quando nós olhamos uma grande quantidade de dados, é muito difícil a nossa capacidade humana conseguir encontrar padrões ou mesmo direcionar para decisões. Esse é o papel da inteligência artificial. É isso que ela vai estar na mão, já está na nossa mão e pode ajudar desde as maiores empresas até as menores empresas. Isso que vocês estão vendo aqui são notícias recentes de grandes avanços que a gente tem percebido, né? São notícias do mundo falando sobre inteligência artificial, mas não só sobre a inteligência artificial generativa, mas o que está acontecendo em termos de potencial. Por exemplo, antibióticos novos, novos materiais, materiais mais leves. A primeira notícia que está ali fala que depois de 60 anos se conseguiu a evolução esperada num antibiótico, né? Tem o professor Asdrubal aqui, depois ele pode até mencionar casos aí da saúde, qualquer questão, mas que a gente tem hoje uma presença muito forte em inteligência artificial. E um ponto que eu gostaria até de comentar para vocês, isso é muito de empresas como provavelmente todos vocês aqui, que acabam entrando nessas aplicações. E o mundo está se voltando bastante para isso, né? Não sei se vocês viram as notícias, né? O projeto Stargate, né, dos Estados Unidos, junto com uma série de países específicos nos Emirados Árabes, colocando uma base de treinamento de inteligência artificial inimaginável até hoje, né? E, em paralelo, a China mandando data centers para o espaço para processamento mais rápido. Então, o que a gente está vendo agora de inteligência artificial, em 2026 vai ser diferente, 2027 vai ser diferente. Isso a gente não consegue ver o final ainda, né? Mas é um ponto importante. Eu quis destacar isso para vocês, porque provavelmente essas duas notícias que vão gerar muito impacto no que a gente tem hoje no dia a dia de inteligência artificial. Agora eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu acho importante também,
né? Muito se fala das aplicações do hype da inteligência artificial, né? Que é essas expectativas, o que a IA pode gerar, por que muita gente fala da IA e a gente não consegue, às vezes, fazer ela funcionar na prática? Talvez você já tenha se perguntado nessa questão. Nós vamos trazer alguns cases aqui da região, bem no foco da nossa conversa de hoje, que é a parte de indústria e negócios, uma aplicação logística. Obrigado. Uma aplicação logística. Aqui nós temos uma empresa, foi um projeto que nós fizemos em parceria, um projeto internacional, onde é uma das maiores empresas de coleta do mundo, né, e um faturamento dela de 20 bilhões de dólares anual, mas o faturamento não representava a última linha dela. Ou seja, eu precisava saber quanto sobrava daquele faturamento. E a empresa, não contente com isso, verificou que muitos investidores iam tirar o capital dela, né, se não tivesse uma melhor condição de dividendos, né, e ela contratou equipes, então, pelo mundo, ali para desenvolver esse sistema. O fato é, ela tem 2.000 pontos que ela precisa mandar diferentes caminhões, em diferentes datas, com diferentes produções. Como é que a gente resolve um problema complexo como esse, né? Os algoritmos, que provavelmente vocês vão ouvir falar também na semana que vem, né, por trás disso. Então, na primeira aplicação que foi desenvolvida, o modelo mostrou um potencial de redução de 19% de custo com planejamento semanal. O modelo foi aprimorado, passou para 37% com redução de custo diário. O modelo ele passou para implementação diária, ou seja, todo dia ele estava rodando, as IAs estavam rodando todos os dias. E o terceiro caso chegaria a 53% quando aplicado em tempo real. Um algoritmo que toma a decisão em tempo real. A empresa hoje está na fase de migração do modelo 2 para o modelo 3. Então, é um modelo bastante robusto, né? E o fato é, tem 30 milhões de variáveis. Quantas pessoas eu precisaria para fazer um trabalho como esse, né? Eu preciso que as pessoas pensem no problema. O cálculo a gente tem que deixar para a ferramenta, né? Então, é esse o ponto que a gente tem também. Outra aplicação que também nós temos aqui na região, uma situação bastante clássica, talvez, de ordenamento de produção. Uma planta com atrasos e, ao mesmo tempo, né, recebendo pedidos, muitos itens em estoque. O que eu faço? Como é que eu ordeno essa produção, efetivamente? E aí é um ambiente relativamente complexo. O PCP provavelmente está organizando a produção preocupado com os próximos dias, né? Ele não pode atrasar nos próximos dias. Mas o movimento que ele faça numa sequência de produção pode atrasar muito pela frente. Então, esse é um modelo que foi desenvolvido também. Ele tem 27 milhões de combinações possíveis, né, executado. A redução de setups caiu 70%, atrasos 78%, e um planejamento que era feito em 2 semanas, o modelo matemático passou a fazer em 1 hora. Ou seja, a empresa ela planeja 3 meses para frente, o modelo faz em 1 hora esse planejamento. A gente vai se perguntar como, né? E aqui tem uma das respostas para isso. Bom, questão de mercado. Todo mundo gostaria de saber quanto é que vai vender nos próximos meses, nas próximas semanas, né? Mas a gente conhece os nossos dados da nossa empresa. E eles estão restritos, muitas vezes, ao nosso custo, a um desconto que a gente aplicou, né? E a gente quer descobrir o potencial de mercado. Então, quanto eu vou vender? Como eu vou vender? É uma pergunta difícil de responder, né? Muita gente fala em ter bola de cristal para isso, mas tem métodos, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês a seguir são modelos matemáticos de inteligência artificial que leem dados. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês o que afeta as vendas das empresas de vocês, alguns vão me dizer que é Selic, alguns outros colegas vão me dizer que é o dólar, né? Otimismo de mercado, né? São muitos parâmetros. É muito difícil que nós venhamos conseguir mensurar isso. Então, a gente tem um modelo hoje que leva em conta mais de 130 parâmetros, são 130 modelos de inteligência artificial que estão analisando o mercado, entendendo o mercado, para que a gente consiga chegar numa curva que a gente vai mostrar aqui. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, é esse desenvolvimento aqui, os dados históricos sendo projetados. Então, quando a gente olha para frente em modelos de projeção, esses dados eles fazem toda a diferença, pessoal. Um caso de aplicação que nós temos aqui, teve uma redução de fluxo de caixa de 19% e 22% em valores monetários de estoque que estavam se tornando obsoletos. Então, a gente consegue direcionar o que eu tenho que fabricar e aquilo que eu também não tenho que fabricar, né, utilizando esses modelos.
Outra questão bastante ligada à redução de desperdícios, a gente já pode até mencionar a questão de ESG muitas vezes, modelos complexos de produção como esse, que são bastante clássicos aqui na nossa região, né? Modelos de corte de bobinas, né? Eu sei que é muito do ramo metal mecânico aqui, né? Mas sei que alguns colegas se interessam pela área, então fiz questão de trazer. Aplicamos também um modelo de inteligência artificial que considera 1 milhão de cenários para a geração ideal da programação e a redução do desperdício de matéria-prima chegou a 85%. Isso são aquelas bobinas que muitas vezes, né, talvez alguns colegas não conheçam muito bem o processo, as bobinas que a gente vê subindo a serra, muitas vezes, elas fazem parte, né, desse tipo de aplicação que a gente tem aqui. Passa um pouquinho adiante. Vou deixar esse caso aqui para uma próxima conversa. Outra questão que a gente teve aqui de aplicação também, com relação a veículos, né, a frotas, ali no caso de ônibus. Problemas complexos, por exemplo, a locação de 120 veículos, 1.000 viagens ali por dia, 1 milhão de passageiros por mês. Por mais que as pessoas estejam bastante interessadas em fazer melhor, estão, com certeza, nada melhor do que um modelo que possa calcular todas as possibilidades ali em cima de redução. Então, esse modelo que a gente está vendo aqui, ele é um modelo real, está em aplicação prática agora também. Ele tem uma redução de entre 16% e 21% do consumo de combustível, porque os ônibus mudaram de rota. Agora, fazendo um pouquinho do gancho disso tudo com o que a gente conhece de ESG, né? Até um pedido que eu recebi para a gente falar um pouquinho do que a gente tem de aplicações que muito nos interessa com relação ao que nós passamos do Rio Grande do Sul, com relação ao clima também, né? Bom, eu fazer o comentário que vai aparecer aqui nesse slide, acho que ele é muito redundante, muito simples, né? Perto do que a gente passou. A gente percebe que tem uma grande mudança de dados, né, que a gente tem com relação ao clima. Independente dos fatores, nós estamos sendo colocados muitas vezes a situações extremas, né? O que acontece? Hoje tem ferramentas que estão sendo utilizadas exatamente com essa finalidade. O Fórum Mundial Econômico, né, e provavelmente um dos temas que pode ser até comentado semana que vem, da importância desses algoritmos, está ligada à nossa sobrevivência, a utilizar essas ferramentas que a gente comentou aqui com a questão climática. Então, eu vou mostrar as 9 áreas que o Fórum Econômico Mundial elencou, ou seja, qualquer um de nós aqui que queira fazer um projeto voltado à parte ambiente, né, utilizando inteligência artificial, provavelmente encontra grupos pelo mundo que estão atuando nessas frentes também. Tá? Então, eu achei uma iniciativa muito bacana de trazer para vocês. Eu sei que a gente tem muitas iniciativas locais aqui, e quando a gente acopla a inteligência artificial, então a gente tem essas frentes todas aí que o mundo está olhando. Um exemplo para vocês é o que está acontecendo com essa aplicação aqui, pessoal. 2021, tufão Shantou, Taiwan. Foi catastrófico o que aconteceu lá. Olhem o que o modelo mostrava. Olhem a linha mais forte. Pelo modelo de simulação que existia naquele momento, atingiria superficialmente a ilha. Isso é o novo modelo, que foi criado com inteligência artificial. Reparem que o tufão passa exatamente em cima da ilha, que foi o que aconteceu. Não se tinha ferramentas naquela época para chegar a esse nível de conclusão, e não foi dado o alerta de evacuação da ilha quando era possível. Então, vidas se perderam, né? E a ideia é que essas ferramentas já possam ajudar mais. É uma parceira nossa, inclusive, até em pesquisa e fornecedora, que é a NVIDIA, que desenvolve gratuitamente esses modelos para o mundo, né? Então, alguns locais já estão mapeados com esse tipo de tecnologia, né? Felizmente. Aplicações que a gente tem aqui na região também, utilizando, obviamente, não as placas que a gente tem da NVIDIA, né? Mas aqui, fatores que podem ajudar a gente com relação ao ambiente. Aqui nós criamos um modelo, lembra dos neurônios que eu mostrei antes, os neurônios matemáticos? A gente passou uma série de artigos e livros para aqueles neurônios, e eles entenderam como é que funcionam os cultivos que a gente tem aqui na região. A partir daí, nós pegamos dados históricos, temporais de clima, e fizemos um modelo elencar para a gente qual é a maior probabilidade de sucesso por região que a gente tem com relação a cultivos. Então, o algoritmo ele consegue sugerir mudança de cultivo, obviamente é só uma sugestão, né? Mas ele consegue mostrar com graus de probabilidade de sucesso do que a gente tenha. Tá? Então, são milhares de dados que são utilizados para isso também. E o mais importante,
os conhecimentos das áreas a que se somam. É um trabalho multidisciplinar, né? Então tem o pessoal do agro totalmente envolvido com esse tipo de conhecimento. Só vou verificar o tempo. Temos mais uns minutinhos, né? Uma outra questão que eu queria mostrar para vocês também, que eu acho muito pertinente, é o que a gente está vendo, e provavelmente vamos ver muito mais com relação à força dos autônomos, né? Não só a questão do veículo autônomo, mas toda a tecnologia que vem junto com ele. Então tem alguns pontos que eu achei importante de mostrar para vocês de vídeos. O vídeo que vocês vão ver aqui, não se preocupem, ninguém se machuca, né? Senão jamais iria trazer um vídeo como esse, mas é de um veículo Tesla desviando, né, do que seria um atropelamento. A pessoa cai na pista e o veículo desvia. Obviamente o veículo teve que tomar uma decisão, né, de se ele bateria no carro da frente ou atropelaria a pessoa, né? Provavelmente seria fatal o acidente se atropelasse a pessoa, né? Outra questão que eu achei interessante de mostrar para vocês, eu sei que tem colegas aqui que trabalham com visão computacional, né, esse tipo de situação que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Quem imaginaria um pneu voando na direção como esse? Ó. Esse foi um sistema de direção da Tesla que desviou, né? Então, são situações como essa que a gente vai ter aí cada vez mais a nosso favor também. Eu vou fazer um breve comentário, né, porque a gente pode até imaginar que esses veículos eles estão longe da gente, né, estão muito distantes. Mas a gente tem um veículo, né, autônomo indoor, que foi desenvolvido pela Randon Corp. Né, nós temos uma parceria bastante interessante com as pessoas de lá, onde a gente tem um veículo que toma decisões autônomas também. Né. Foi anunciado e apresentado na Fenatran de 2024, e esse veículo, ele usa muito da inteligência artificial que a gente viu nos casos anteriores, né? A gente tem uma questão de legislação bastante importante ainda para mudar aqui no Brasil, para evoluir com relação a veículos autônomos, né? Mas indoor, né, com certeza já é possível fazer muitas coisas, tá? Então, fiz questão de trazer para vocês, porque a inteligência artificial dele é bastante robusta, né? Outras aplicações, falando brevemente agora, já pensando no final aqui da nossa conversa, quando a gente fala saúde, né? Bom, aí nos interessa até mais, né, do que só a inteligência artificial, né, para todos nós. E nós temos hoje, pessoal, né, a possibilidade que nós não tínhamos antes, né, de ter todos os nossos dados, né, todas as nossas informações sendo pensadas, trabalhadas na mão de profissionais que podem usar essas ferramentas, né? Estávamos numa palestra, o professor Asdrubal e eu, acho que faz um mês isso, se não me engano, Asdrubal, um mês, e o professor Asdrubal fez um comentário muito interessante. Ele disse o seguinte: um sistema de inteligência artificial junto com um robô é capaz de transformar uma pessoa que saiu há pouco tempo do fellow em alguém com a experiência de 40 anos como eu. Eu ouvi isso dele e aquilo realmente é muito impactante, né? E aqui, pessoal, nós temos algumas situações, inclusive desenvolvidas em Caxias, né? Eu vou mostrar apenas um caso aqui para vocês, mas tem outras várias aplicações, inclusive envolvendo cirurgias de coluna, né? Mas esse caso aqui, ela é uma identificação de superbactérias. Não sei se vocês já ouviram falar dessas situações, né? É um caso muito complicado, né? Onde o infectologista do hospital tem que tomar uma decisão em tempo rápido, se ele muda o antibiótico, né, para combater aquela superbactéria, né, KPC e SBL são as mais comuns, só que o exame tem um período de tempo para ficar pronto, entre 24 a 48 horas. Isso é bastante tempo, né? O que acontece? O modelo de inteligência artificial que foi desenvolvido aqui trabalhou com 3 hospitais de forma simultânea, onde forneceram as informações necessárias, todos os dados com todo o sigilo necessário atendido, mas o modelo conseguia identificar entre 83% e 98% dos casos antes do exame, né, se realmente a pessoa estava com aquela superbactéria ou não. Então, o infectologista, que tem que tomar a decisão muito rápida, e pensando em salvar a vida, tinha um período curto, mas também uma ferramenta para poder apoiá-lo na decisão, que é bastante importante, né? Alguns desafios que a gente tem na inteligência artificial ainda hoje, né?
Um deles, com certeza, ainda é a questão dos dados, né? Talvez seja um dos pontos que mais possa estar pensando, né, a pessoa que está vendo agora, talvez algumas aplicações, será que eu tenho os dados, não tenho os dados? É importante, né, e com certeza eles precisam estar ali, mas não necessariamente eles nascem estruturados, né? Então, por mais que não se tenham os dados prontos, não desistam de utilizar a inteligência artificial, tá? Nesse primeiro desafio, com certeza não. O conhecimento, né? Principalmente para a questão das grandes empresas, né? A gente pode utilizar as ferramentas prontas, pode, muitas vezes a gente deve, mas a gente não pode só tratar elas como uma caixa fechada, né? A gente tem que entender o que tem ali, tá? O outro caso é que muitas vezes vai exigir recursos, né? Muitos dos casos que eu mostrei aqui para vocês, empresas investiram sem saber o resultado final, né? As ferramentas existem, mas a gente precisa ter essa crença que vale a pena fazer um investimento para a gente saber qual é o resultado que a gente pode tirar desses modelos. Outro fato muito importante, segurança de dados, né? Com certeza passa na cabeça de vocês muitas questões sobre os dados de vocês estarem online, estarem em vários locais. Com certeza, pessoal, é uma preocupação de todo mundo, quem trabalha na área também. Então, todas as empresas que vão, né, estão trabalhando com isso, precisam se preocupar com esse ponto sim, tá? Onde é que eu estou colocando meu dado? Vou pegar, por exemplo, um processamento de uma nuvem que é muito barata, que eu não sei nem onde está essa empresa, e vou colocar todo o meu banco de dados lá. É um cuidado que a gente precisa ter, tá? E ética, e vamos falar aqui de regulamentação. O fato aqui de regulamentação não é uma regulamentação de pode ou não usar IA, mas sim da transparência, né? Muitas perguntas eu recebo também, às vezes de alguns colegas do direito, o que vai acontecer se os modelos vão poder julgar ou não, né? Porque ele pode ter recebido informações de dados que têm o viés de algum juiz, e pode acontecer. Então o modelo tende a analisar com aquele olhar. O que a gente precisa ter? Transparência na criação desses modelos. A forma de esses modelos se tornarem práticos e reais é a gente saber exatamente com transparência quais são os dados que estão lá, tá? Bom, outro ponto que eu gostaria de comentar para vocês é que a gente também tem um risco de não utilizar a inteligência artificial, né? Normalmente a gente se preocupa, qual que é o risco de utilizar? O não utilizar, ele também é algo que se torna preocupante para a gente, né? Nós acompanhamos os dados de empresa mundo afora, né, digamos assim, e a gente percebe alguns dados e projeções que estão sendo feitas muito fortes. O primeiro deles é, a gente pode e talvez perca a competitividade entre 40% a 60% em 24 a 36 meses se a gente não utilizar. Isso falando quando a gente tem empresas que estão competindo globalmente. Então, como é que a gente vai competir com uma empresa que está utilizando inteligência artificial? Nós precisamos estar utilizando também, né? A gente viu os números de processamento nas aplicações práticas, 30 milhões, 27 milhões de combinações, muitas outras milhares de combinações. A gente precisa da IA como ferramenta, tá? Então, outra questão é que a gente muitas vezes vai estar trabalhando e competindo com empresas que têm um controle grande sobre a margem, né? Não vou deixar essa fala muito complexa, mas é algo importante também, tá? A aceleração global que a gente tem, muitas indústrias de ponta e financeiras estão puxando já grandes outros modelos, muitas vezes próprios, com relação à aplicação. Outro fato também que eu acho importante comentar com vocês é que a gente provavelmente vai ter outros padrões de desenvolvimento, prazos de desenvolvimento de projetos. Falávamos há pouco, antes de descermos para cá, numa reunião, sobre as velocidades dos desenvolvimentos que nós estamos vendo hoje. Não é só a computação, a IA que está indo rápido. Tem muitas outras áreas que estão sendo alavancadas e isso é importante que a gente saiba. A IA ela é uma ferramenta para isso, tá? E outra questão que eu gostaria de deixar para vocês é a visão, né, de quem está na área, e aí uma visão que pode ser um pouco minha, um pouco do grupo com que a gente trabalha com pesquisadores, é que a gente utilizar ela é uma decisão que é estrutural. A gente não vai usar menos inteligência artificial para frente. Isso é certo, né? Então esse é um pontinho que eu gostaria de deixar para vocês, que eu acredito que seja bem importante, né? A gente vai ver um mercado rodeado de empresas que vão estar utilizando inteligência artificial, né? Alguns dados, só para fechar essa parte, pessoal. Olhem a projeção que a gente tem de investimento de 2025 para 2028 no mercado global de IA. Percebam a evolução
que está sendo projetada para frente. É muito grande, é muito dinheiro que está ali, embora seja difícil até de imaginar essas cifras, né? O PIB, 2% ao ano, até 2030, isso é 13 trilhões de dólares que a IA vai imputar, né, por meio de processos e aplicações na economia. Tá? E outro ponto que eu acho muito importante comentar, a gente tem uma grande possibilidade de redução de emissões de CO2 usando inteligência artificial. O próprio Fórum Econômico Mundial bateu na tecla, usem IA para redução de CO2. Né? O que se estima é que o que a gente tem hoje de CO2 possa ser reduzido em torno de 30%. Né? Então são números bastante consideráveis. Muitas vezes a gente tem muito interesse em trabalhar na questão de ESG. Né? Aqui é uma possibilidade bastante grande. Né? Por fim, né, só uma questão que acho bastante importante de comentar, né, e é uma visão aqui também, né, muita gente comenta a inteligência artificial contra as pessoas. Né? Bom, que eu acredito que não é isso. Né? É o contrário disso. A inteligência artificial ela tem algo que talvez a gente não tenha, que é a capacidade de cálculo, de analisar múltiplos dados, como a gente viu antes, mas somos nós, os humanos, que utilizamos ela. Nós precisamos de pessoas, líderes, que saibam o que ela existe, como ela funciona, porque ela vai estar conosco. Tá? Então, o ponto não é nós contra as máquinas, mas nós utilizando o que elas podem gerar aí de potencial para nós, para a sociedade como um todo. Né? Falamos desde casos de saúde até as questões de indústria. Eu acho que eles só corroboram a ideia de que é uma ferramenta que a gente tem aí na nossa mão. Tá? Por fim, pessoal, eu deixo meus contatos para vocês, né? Eu coloquei um QR Code, quem quiser conversar, enfim, trocar alguma ideia, aí sinta-se totalmente à vontade aí de pegar o meu contato, né? Tem meu telefone aí também, tem a mim, tem uma equipe estruturada, tem a universidade, tem a Orion, enfim, a gente tem um time aí de pessoas aí que se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, trocar qualquer ideia, sinta-se totalmente à vontade de falar conosco. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Leandro. Eu vou convidar para que tu fiques, por favor, no nosso momento das perguntas. Antes do momento das perguntas, eu vou convidar a comissão da Festa da Uva, acompanhada das nossas candidatas ao palco, para elas se apresentarem a vocês. Boa tarde a todos, é uma satisfação. O Louro e diretoria da SIC, conselho e preço em convidados, muito obrigado pelo espaço. É uma satisfação a gente estar aqui nessa casa, que a gente tem sempre um prazer em estar, porque a Festa da Uva só acontece porque todo mundo que está aqui ajuda. A imprensa também tem a sua importância, as entidades todas que fazem a Festa da Uva ser o que ela é. Eu vou passar a palavra para as gurias se apresentarem o nome e falar a entidade, e depois a Paula, que é a nossa diretora social conclui. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Evelyn Gonzaga de Moraes e eu represento a Barbosa Interiores e a CMP Advocacia. Boa tarde a todos. Eu sou a Elisa Demuti, eu represento a Ser Caxias e a Vinha dos Papéis. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Mariana Rotti e eu represento o Esporte Clube Juventude. Gostaria de agradecer por esse almoço incrível que nós tivemos juntos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Giovana Ecker Varela. Eu represento Menegatti Leilões, PHD Guindastes e Vinhedos Seguros. Boa tarde. Sou Maria Eduarda Rezadori Martini e com muito orgulho eu represento a SAMAR, Associação Amigos de Ana Reg. Muito obrigada. Boa tarde. Que satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu sou Júlia Dalegrave Escopel. E é com muito carinho que eu represento o Recreio da Juventude. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com muito orgulho que eu represento o CIMEX, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico. Eu sou Caroline Stefan. Boa tarde a todos. Eu sou Júlia Luiza Vac e, carinhosamente, eu represento o meu distrito, Criúva, por meio da APDC, Associação Pró Desenvolvimento de Criúva, e também do CTG Pousada dos Tropeiros. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
Eu sou Letícia Comim da Silva e, com muito carinho, eu represento o comércio caxiense através das entidades CDL, Sindgêneros e Sindlojas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sou Jennifer de Lima Silva e represento a São Pietro Cidadania Italiana. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Eduarda Brinker, eu tenho 20 anos e represento a Hometech, a Armifur e a Eficácia. Obrigada. Boa tarde a todos. Essas são as nossas 11 meninas hoje. Está faltando uma que estuda em Porto Alegre, na PUC, e não conseguiu se liberar para vir. Nós aguardamos vocês todos no dia 23 de agosto para a escolha e gostaríamos de agradecer ao presidente dessa casa o convite do almoço e ao Juarez Pitinini a bela palestra que nos deu logo cedo. Muito obrigada. Presidente Bertotto, Paula, cada uma de vocês, meninas, parabéns pelo desprendimento, pela dedicação, pelo voluntariado em carregar o nome da Festa da Uva, da cidade, Brasil afora. É uma missão que vocês estão se desafiando, então recebam aí o nosso reconhecimento e que a jornada de vocês seja exitosa. Parabéns, que venha 26, né, Bertotto? Viva a Festa da Uva. Juarez, obrigado pela gentileza aí, tenho certeza que a sua fala foi muito agradável para essas meninas. Parabéns. Obrigado. Leandro, então, tu convenceu a todos nós, então, que inteligência artificial não é uma opção, né? Não dá para ficar fora desse negócio. Não, acredito que a gente já está num caminho quase que sem volta. Então, ou a gente vai aderir ou a gente não vai sobreviver. Eu tenho escrito para a primeira pergunta aqui nessa manhã de hoje, o nosso diretor da Diretoria de Inovação. Cadê o João Debonia? Está aqui, João, bom dia. Bom dia. Leandro, gostaria de agradecer e, ao mesmo tempo, enaltecer a importância do conhecimento que tu trouxeste para nós aqui hoje. Nós estamos aqui rodeados de empresários ou de pessoas que têm a ver com empresas, né? E já vivemos muitas mudanças, né, em virtude do mundo digital, ou seja, a vinda da internet, redes sociais, trabalho remoto, essas coisas todas. E por tudo aquilo que a gente tem vivenciado e ouvido sobre a inteligência artificial, a onda da inteligência artificial ela é extremamente maior e avassaladora do que todas essas outras tecnologias que já vieram, né? Há quem diga que ela vai, a nível de mudança no mundo do trabalho, digamos, ser muito superior à revolução industrial, né, que o mundo já viveu. E com esse foco, se tu pudesse sugerir para aquelas empresas que estão começando ou que ainda não começaram, né, a vivenciar alguma coisa no mundo da inteligência artificial, qual seria a tua sugestão de primeiro passo para isso? João, muito obrigado pela pergunta, né? Obrigado pelas palavras aí também. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um momento muito especial quando a gente pode falar de um tema que a gente acredita que seja bastante relevante, né? O início que a gente tem quando a gente trabalha com esse tipo de aplicação, com certeza é buscar o conhecimento, né? Tem muitas ferramentas prontas hoje em dia, né? Se a gente fizer pesquisas, por exemplo, de N possibilidades de aplicações que a gente queira fazer na nossa empresa, a gente consegue encontrar ferramentas próprias. Só que o ponto que eu acredito que possa ser importante é a gente buscar o conhecimento para fazer da forma correta. Muita gente me pergunta, eu consigo aprender inteligência artificial olhando vídeo no YouTube, né? Consegue, com certeza consegue. Só que talvez a forma com que a gente vai chegar lá naquele conhecimento que a gente precisa vai demorar muito mais tempo do que um direcionamento. Então, essa pergunta é fantástica, né? Ela tem várias formas que a gente pode buscar resposta, né? Digamos assim, de organização interna, mas o que eu acredito, João, né?
que a gente possa buscar, né, seja universidades, locais, né, onde realmente tem essas aplicações, para que a gente possa dar os primeiros passos. Depois que a gente estiver já andando sem rodinha na bicicleta, daí a gente vai por conta. Tá? Professor Leandro, eu tenho uma pergunta a mais aqui que diz respeito a algo que também me move. Quais os impactos da IA na formação cognitiva e emocional da nova geração, considerando a fragilidade emocional causada pelas telas e redes sociais na geração? A pergunta Z, mas e aí vem o meu pitaco, né? Em todos nós. E eu te provoco mais. Será que a IA vai pasteurizar um pouco do nosso comportamento? Ou seja, à medida que o algoritmo vai nos impactando sobre determinados comportamentos, vai unificando o comportamento da sociedade? É muito importante essa questão e, na verdade, a gente até pode já ver alguns impactos que estão acontecendo em função dos algoritmos estarem sendo utilizados para finalidade talvez diferente daquilo que a gente gostaria que fossem, né? Muitos dos aplicativos hoje têm simplesmente a finalidade de gerar informações que nos deixem vidrados no telefone, né, no celular ou em telas. E isso, com certeza, não está sendo produtivo. Já foram feitos vários estudos que mostram que o nosso cérebro entra num estado neutro de aprendizado quando a gente está nesses pontos, né? Então é uma pergunta muito pertinente. O que a gente precisa nessa situação, acredito, é uma forma racional de pensar como isso está realmente sendo utilizado, porque se não tiver algo, pelo menos, que nos direcione a uma boa forma, né? É claro que a gente pode pensar, presidente, na questão, cada pai é responsável pela criação, mas a gente sabe que o mundo ele é muito grande, né, e gera muitas dificuldades quando a gente vai nesse caminho. Então, alguma forma, talvez mais estrutural, na minha opinião, eu acho que a gente precisaria pensar sobre esse assunto. Porque realmente, né, nós, embora estamos dentro de empresas e tudo mais, nós vivemos dia a dia com alunos, né? E aquele aluno hoje que talvez se direciona mais a essa parte, que deixa a distração tomar conta, é notável dentro de sala de aula, né? Eu acredito que estou falando por alguns colegas professores aqui, né? Mas é uma preocupação que eu tenho também, né? Com certeza. Tá bem. Professor Asdrubal Falavinha, vice-reitor da nossa querida Universidade de Caxias do Sul. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabenizar a Celestino Louro pelo tema escolhido para essa RA da SIC, parabenizar o nosso palestrante, o Leandro. Justamente a informação nesse século é o que foi o desenvolvimento pelo óleo no século passado. É poder, grandeza e transformação. O que a gente vê na área da saúde, que tu falaste muito bem, Leandro, é que a gente tem 3 P's que são importantes, mas 2, principalmente na área da saúde, que é a personalização e a capacidade de predizer futuro de acordo com o tratamento. Hoje em dia as pessoas não querem saber qual é a chance de sucesso na doença tal, eles querem saber, na minha pessoa, que sou diabético, hipertenso, faço esporte, qual é a chance de sucesso? Então, esse valor preditivo, ele é impactante. E trabalhando como a gente trabalha com cirurgia robótica e de, vamos dizer assim, realidade aumentada, essas informações que passam pelo robô, que vai no computador, ela muda a trajetória da cirurgia. Então, assim, parabéns, esse é um assunto extremamente importante para todas as áreas. Uma das coisas que na parte da saúde a gente tem um fator limitante é a parte da ética e legislação. Então, se puder comentar um pouco nisso na área da saúde, isso é extremamente conflitante ainda nos dias de hoje. Perfeito, Asdrubal, muito pertinente a colocação. E é muito importante que a gente saiba que, ao mesmo tempo que os dados eles são o pilar da inteligência artificial, a forma com que a gente trabalha eles, né, ela se torna tão essencial quanto para que a gente tenha uma aplicação que seja eticamente correta, né? Hoje nós temos leis que envolvem proteção de dados, né? Ou seja, informações de pacientes com determinados diagnósticos podem chegar a sistemas como esse somente com a autorização do paciente. Então, os projetos que nós temos desenvolvido, todos eles precisam dessa formalização, dessa atenção especial.
e passa sempre por um comitê de ética. Então, nenhuma aplicação hoje que a gente tem feita da forma, e temos que ser assim sempre, da forma correta, pode ter informações de saúde sem passar por esses pontos, né? E um ponto que o Dr. Asdrubal comenta também, ali que envolve a importância, né, dessa questão de termos os dados, a gente precisa esse olhar, muitas vezes, né, de quem também não é da área da saúde, mas está preocupado com. Né? Então, muitas vezes, o médico que está lá na ponta, ele vai ser quem vai, talvez, o médico, né, outra área da saúde, está utilizando na ponta uma solução, mas o grande, talvez, ponto é que o gestor do todo, ele também tem que dar esse suporte aí, de uma forma especial. Nosso ex-presidente, sempre presidente, Carlos Heining. Obrigado, presidente Celestino. Obrigado, Leandro, pela sua presença. É um complemento, basicamente, do que o Dr. Asdrubal falou. Tivemos, poucos anos atrás, a pandemia. Nós temos uma indústria farmacêutica bilionária ao redor do mundo, e como essas indústrias bilionárias estão usando a inteligência artificial para acelerar a solução de certas doenças, e por que algumas nós sabemos que existem atrasos em virtude dos ganhos desses grandes grupos também. Obrigado. Muito obrigado. Até se o Dr. Asdrubal depois quiser colaborar, fique bem à vontade. É uma pergunta muito pertinente, né? O que chega até nós, muitas vezes, são os avanços que alguns laboratórios têm conseguido quando estão se associando, muitas vezes, a algumas grandes companhias, né, como algumas big techs, digamos assim, nesse formato. Então, algumas notícias chegam com relação a novos medicamentos que estão sendo gerados, né, e formas de acelerar a verificação dos efeitos deles também. Né? Então, nessa parte, talvez eu consiga responder um pouquinho mais, né, que a gente percebe que tem alguns avanços voltados a essa área, mas que é exatamente o ponto de ser uma corrida. Né? O que a gente precisa, até linkando as duas questões, né, da questão ética com essa questão, é que essa corrida ela coloque o ser humano como prioridade, né, e não uma corrida financeira como prioridade. Né? E a gente percebe muitas vezes quando tem algumas, não falando especificamente de laboratórios, não é isso, né? Mas de algumas grandes companhias, hoje é uma corrida pela melhor inteligência artificial. E isso, muitas vezes, né, nos deixa muito preocupados no formato do que realmente está sendo colocado ou está sendo feito nesse ponto. Né? Para o bem ou para o mal. Né? A gente espera que seja para o bem, né, mas a inteligência artificial está ali para, né, quem for fazer o uso dela acabar, né, nesse momento, tomando a decisão que queira. É uma pergunta difícil, né? Confesso que é uma pergunta difícil, mas eu espero que seja utilizada ali para o bem nesse formato. Se pode prever uma próxima pandemia é uma ótima questão. Até nós tivemos aqui, né, até agradeço muito a SIC, o grupo de saúde da SIC, no momento da pandemia que nós tivemos aqui, que reuniu pessoas, né, junto com o comitê científico do Estado, e nós acabamos montando os modelos de projeção com inteligência artificial. Pouca gente, talvez de Caxias, saiba que a gente usava IA, né, nos bastidores para tentar achar soluções, só que o Covid ele tem um comportamento muito pior do que os dados que a gente teve com relação, por exemplo, a dados de empresa. A gente tinha que recriar os modelos a cada 2, 3 dias. Né? Então, a gente nunca viu um comportamento como aquele. Inclusive, utilizamos dados de lockdown europeu e tudo mais para tentar trazer o conhecimento para os modelos de IA. Daqui a complexidade foi bem grande, embora se mostraram padrões. Então, a gente conseguiu chegar a pontos de padrão, né, que a gente tinha com inteligência artificial, isso foi publicado, mas uma nova, a gente precisaria estar acompanhando os dados para que ele pudesse acompanhar e apontar um padrão similar. Obrigado, Leandro. Encaminhando então para o final, a última pergunta da manhã de hoje, nosso presidente da Festa da Uva, e juntamente com a sua resposta, as suas considerações finais, aí seu encerramento. Então tá, parabéns pela palestra. Acho que é a pergunta que todo mundo tem, e a gente cresceu, né? Eu pelo menos cresci vendo o Exterminador do Futuro e o Skynet tomando conta, e aquela coisa lá toda. E as grandes invenções da humanidade, se não tiverem um fim militar, ele acabou sendo usado para um fim militar, mas a gente vai ser dominado pelas máquinas, vai acontecer aquela guerra eletrônica que tanto os filmes falam, ou isso aí é pura ficção?
Essa é uma ótima pergunta aí. A gente só espera que não tenha começado nesse momento ainda, né? O que acontece que a gente percebe é uma grande evolução desses modelos que nos fornecem informações, que trocam informações, que relacionam com a gente, né? ChatGPT, os agentes de IA. Nós vamos começar a ver muitos agentes de IA daqui para frente. Já tem muitos, mas daqui para frente muitos mais, que são as operações que esses modelos podem fazer na prática, né? A gente dá ordem, ele vai lá, vai abrir uma janela, vai pegar um dado, vai copiar um dado, vai criar arquivos. Isso já é uma realidade, né? O que a gente... Tem vários caminhos que podem essa resposta. Eu vou falar por 2 caminhos, daí a gente pode depois decidir qual que é a melhor das respostas. Muita gente comenta que existe uma busca muito grande pela IA geral. O que é inteligência artificial geral? É aquela que é capaz de se autogerar. Então eu crio um código, ela mesma consegue ir se melhorando, e aí tem um lado teórico que diz que isso vai gerar uma linguagem que nós humanos não vamos conseguir controlar, e aí seria esse caminho mais complexo que a gente teria que desligar de alguma forma, né? Ou tomar alguns outros caminhos. Outras pessoas comentam que a gente está num caminho muito longe disso, né? Que a gente estaria muito longe de criar essa IA geral, né? E a IA geral não seria propriamente o exterminador do futuro ainda, né? Teria um passo ainda, mas o que eu queria dizer com relação à IA geral é que, por mais que hoje a gente veja, que muita gente comente que não é possível, há 4, 5 anos, muita gente falava que era impossível estar no nível que nós estamos hoje. O próprio ex-presidente do Google deu uma entrevista, acho que faz uns 2 meses, sobre o assunto, né? E alguém que tem que buscar sempre o topo. O planejamento estratégico do Google tem que estar muito à frente do nosso com relação à IA, né? 2 anos para frente, ele não enxerga. Ele diz que 1 ano para frente, ele enxerga o que vem pela frente. A partir daí, ele não enxerga mais. Então, é uma pergunta, né, que eu talvez não tenha uma resposta, só espero que não aconteça. Muito bem. Pessoal, nós temos diversas perguntas ainda aqui no nosso chat. Algumas estão feitas de forma anônima. Eu peço que quem fez anonimamente se identifique para a nossa equipe. E, gentilmente, o professor Leandro, em seguida, responde e a gente comunica aí com quem fez a pergunta. Professor Leandro, leve o nosso... não tenho convicção de que a maioria de nós aqui, assim como eu, sentimos muito orgulho de ter um personagem caxiense envolvido em todo esse desenvolvimento, todo esse conhecimento, filho da nossa UX, né, professor Asdrubal? A gente precisa falar bem dos nossos patrimônios, dos nossos ativos aqui da cidade. Então, sentimos um orgulho especial. Veja que certamente teremos aqui muitas pessoas torcendo pelo seu sucesso e pela sua caminhada. Pessoal, obrigado mais uma vez por terem escolhido estar aqui nesse final de manhã de segunda-feira. Na próxima segunda tem mais uma RA para todos nós. Obrigado, uma boa e produtiva semana. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre,
Nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Vai na praia, casa e campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, na cidade popular, a Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora, minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro.
incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos,
multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.